Vou colocar aqui. Hoje a gente vai falar de bloqueios. E ainda não consigo comentar. A gente não sabe que hora que tá começando já a gravar, né, gente? Oi, gente! Tudo bem? Leonardo, que prazer ver esse papai aqui assíduo. Claudinha, não apareceu pra eu acenar pra você não, Claudinha? Deixa eu tentar fixar aqui. Eu tô aprendendo tantos recursos nesse Instagram, gente. Vou fixar aqui. Bloqueios na criação. Bloqueios na criação. Nem vou pôr que é dos filhos, né? Porque eu até vou pôr uma carinha. Vamos ver se a carinha aparece pra vocês? Porque eu achei ela muito pertinente. Esse tema hoje ele vai quebrar uns tabuzinhos aqui, né? Ah, não, Cláudia. Nossa, essa semana você se dedicou muito. Que bom que você ficou já esse tempo aqui com a gente. Foi muito, muito bom. Né? Não. Tá aparecendo a bonequinha? Com a mãozinha na cara assim? Essa é a missão do dia. É porque é mais ou menos por aí. Bloqueios aqui, ó. É mais ou menos por aí. Só esperar a Michelle entrar pra gente começar a introduzir esse assunto. E eu vou pedir pra vocês, se puderem. Você vai estar lá no grupo. Ótimo. Então, antes de você sair, Cláudia, faça só uma coisa que eu vou pedir pra todo mundo hoje. Ei, Catinha! Escrevam aí pra mim como que vocês enxergam bloqueio. O que é um bloqueio pra você? O que é um bloqueio? Vamos deixar bem claro assim o conceito do que a gente vai tratar hoje, pra gente poder pegar esse conceito e colocar dentro da nossa lógica, do nosso raciocínio aqui hoje. O que é um bloqueio para você? Lembrando que tá acabando, um obstáculo, boa. Lembrando que hoje é o penúltimo dia dessa semana de lives, que foi incrível! E para quem for assistir esse vídeo depois, lembrar... Vou ler tudo aí de vocês que eu tô adorando. Quem for chegando, vai escrever. Se você tá vendo depois, pensa aí mentalmente, antes da gente começar, para poder limpar a mente, qual o conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, o conceito de obstáculo. Né? De obstáculo, já tô lendo outro. De bloqueio, esse conceito de bloqueio. Essa foi uma semana maravilhosa que a gente fez de lives para trabalhar a questão da educação dos filhos, para trabalhar a nossa vida com os filhos, mesmo esse relacionamento, sobretudo numa época cheia de conturbação, né? Oi, Oi, Michelle! Boa tarde! Eu tô bem. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo já. Você viu como que eu fixei aí o tema de hoje? Bloqueios na criação. Deu pra ver Vi. a bonequinha? Ah, deu a bonequinha com a carinha com a mãozinha na cara. Ei, Exato! Cláudia. Então, eu pedi para o pessoal ir colocando para a gente o significado de bloqueio para elas, para poder ficar claro, para a gente dar continuidade hoje, né? Então, Uhum. bloqueio é um obstáculo, é uma barreira, é uma dificuldade, obstáculo mais uma vez, dificuldade de colocar os pensamentos em ordens, por aí, né, Michele? Sim, exatamente. É bem por aí mesmo. Então, meu povo, eu preparei uma música aqui. Eu tô nessa de colocar a música, né? Mas Adoro também. eu queria muito ilustrar. Ei, Fernanda, bem-vinda! Ah, hoje você conseguiu, né, Fernanda? Que bom. E eu vou colocar uma música aqui que eu fiquei pensando nela, mais agitada, mas é a música da Mulher Maravilha. Sabe o filme da Mulher Maravilha? Ela Sim. fala toda sorridente. Eu sei enganar como ninguém. E aí ela vai dizendo assim. Ela diz assim. Que ela coloca a armadura dela. E olha só o que vou chegar na parte. Nunca é a hora certa.
Ela coloca, eu coloco minha armadura, te mostro o quanto sou forte. Coloco minha armadura, vou te mostrar que sou incontrolável, invencível, sou a Mulher Maravilha. Olha só, vou colocar a minha armadura. Quantas vezes a gente não precisa vestir uma armadura para sermos mães, pais e parecer, pelo menos para as outras pessoas, que nós somos mães, pais perfeitos, na busca de uma perfeição, né? Uma utopia isso, para mim. Que nós somos invencíveis, né? Invencíveis, nós não erramos. E é mais ou menos isso que o mundo vem construindo na gente, não é verdade, Michele? Sim. E como isso pesa, né? E como isso pesa. E a gente tem trabalhado essa semana inteira falando muito sobre nessa troca com as mães. E aí, a gente percebeu que uma coisa a gente não podia deixar passar, que era exatamente os bloqueios. Bloqueios na criação. O que então que são esses bloqueios, Michele? Então, nós vamos falar de alguns deles, né? Temos muitos outros, mas eu acho importante falar aqui sobre esses que a gente elencou. Se alguém quiser falar sobre mais alguns para complementar, a gente está aqui para ouvir, né, Aline? Nossa, muito. E eu vou começar com o bloqueio do instinto, porque eu acho que isso é muito falado também pela sociedade, essa questão de que quando nasce uma mãe, a mãe já tem aquele instinto materno e ela já vai saber educar da melhor forma, né? E eu acho que também por isso a mãe carrega muito peso, porque ela vem com essa ideia de que eu já tinha que saber de tudo. Né? Só por ser mãe, eu já tinha que saber fazer tudo da melhor forma para o meu filho. E eu acho que isso é um bloqueio muito grande se a gente acreditar que só o instinto vai fazer a gente agir da melhor forma, porque aí a gente não busca, né? Outras coisas, a gente fica esperando vir. Vim de dentro, né? Eu tenho que saber o que é para fazer, e aí às vezes faço de uma forma que eu não gostaria, mas eu vou repetir, acabar repetindo isso que eu não gostaria, porque eu não sei agir de outra forma, né? E o instinto, ele vem carregado das coisas que a gente aprendeu na infância, então a gente acaba repetindo esse padrão. E aí, é interessante pensar, será que a gente precisa só desse instinto mesmo, ou a gente precisa de muito mais? De mais coisas, né? É engraçado você falar do Sim. instinto, porque a gente pode pensar como um elogio quando alguém fala assim, instinto materno. Mas o instinto materno, ele é um elogio, ele vem regado de elogio. Você toma, quando a gente fala dele, a gente está falando como um elogio. Só que, na verdade, ele é um bloqueio, ele vai se transformando em um bloqueio. Por quê? Ele torna uma obrigação. Eu sou mãe, então eu tenho que ter um instinto materno, então eu tenho que saber tudo. O instinto materno é como uma varinha mágica, me faz Isso. saber tudo. Como se fosse uma mágica mesmo que me transformasse na melhor mãe, né? Na super mãe. Então, se eu tenho esse instinto, eu não preciso de mais nada, né? Em todas as fases, né? Aí Sim. vem em todos os momentos, né? Eu adorei uma frase que você me falou, aquela frase que você falou do Murilo Gun. Vou ler ela aqui, pode? Essa frase resume bem esse bloqueio, pode ler. A frase que a Michelle me falou aqui do Murilo Gun, gente, olha que sensacional. Porque você está biologicamente preparado para reproduzir um ser, não quer dizer que está mentalmente preparado para educá-lo. Não quer dizer. E é verdade, a gente está pronta, a gente vai gerar o filho, né? O nosso corpo está ali preparado, ele se prepara, os nossos seios enchem de leite para amamentar aquela criança. Toda essa questão biológica se desenvolve. Mas e aí? Né? E a questão psicológica e a questão da educação, principalmente quando eu acho que nem só em questão de mães de primeira viagem, pais de primeira viagem. Eu acho que cada ser é único, cada filho é único. Igual a Cindy falou lá no grupo. Uma filha calma e a outra super agitada. Exatamente. Então são experiências muito diferentes, né?
E aí cada filho vai ensinar uma coisa diferente, né? Uma maternagem totalmente diferente. Aquela criança vai te ensinar e vai fazer despertar em você sentimentos diferentes também vão vir à tona. E você vai ter que aprender a lidar com seus próprios sentimentos. E você vai ter que aprender a lidar com aquela criança que é diferente. Então, foi até interessante você trazer isso, Aline, porque quando existem irmãos diferentes, a gente não pode educá-los da mesma forma. Né? Então, se você pensa no instinto como, eu já tenho um instinto, então pronto, acabou, você acaba reproduzindo da mesma maneira com os filhos, e aí tem muitas mães que me falam, nossa, eu faço do mesmo jeito, um aprende e o outro não. Por que será? Então, é exatamente porque você está fazendo do mesmo jeito. Às vezes ela acha, não, eu tenho que fazer igual para todos. Será? Todos são iguais? Os filhos não são robôs que você tem que programá-lo da mesma forma. Então, dependendo do temperamento, você tem que usar estratégias diferentes. E nós vamos falar muito mais sobre temperamentos, né, Aline? Nós vamos aprofundar na nossa jornada, que depois a gente fala melhor sobre isso, porque é importantíssimo a gente saber o temperamento da criança. Dependendo da criança, uma educação que é ótimo para um, pode ser uma educação que vai bloquear o outro. Por quê? Porque eles têm temperamentos diferentes. Então, se autoconhecer e conhecer a criança vai fazer total diferença na educação. A Fernanda fez um comentário aqui. Às vezes, essa frase, instinto materno, se torna um peso, pois vem com cobrança, vem com palpites, nos causando estresse, chateações, de nem sempre o que uma pessoa sente é o que eu vou sentir. Maria me faz sentir todos os sentimentos juntos e eu aprendo com ela todos os dias. Olha isso. E é uma grande verdade, né? Ela resumiu isso, e ela resumiu muito bem. Uhum. Né? O instinto materno se torna como uma cobrança e causa estresse. Uma autocobrança também, não só cobrança de fora. Ontem, quando a gente estava falando da culpa, né? Traz um pouco isso. Do instinto materno e tudo que a gente foi falando que produz culpa. A gente precisa olhar para nossa mente para entender o que vai produzir, o que vai produzir, né? Isso mesmo. Mas aí eu te pergunto, Michele, adoro te fazer perguntas, né? Eu te pergunto, tudo bem. Não, a gente entendeu que o instinto materno, ele causa esse bloqueio, porque eu tô biologicamente preparada para ter um filho, mas isso não quer dizer necessariamente que eu tô preparado para educá-lo, né? Então, como que eu me preparo para educá-lo? Por que eu não consigo me preparar tão automaticamente? Como é que eu faço isso? Entra no próximo bloqueio, não entra? Isso, e aí vai conectar com o próximo bloqueio, porque eu também não posso colocar esse instinto de lado e falar, não, meu instinto não serve para nada, e agora eu vou começar a estudar loucamente, disciplina positiva, comunicação não violenta, educação com apego, e pronto, vai resolver todos os meus problemas. Não é isso. E aí é bom que a gente deixe bem claro aqui, né, Aline, que esse instinto, ele é muito precioso também. Mas o que a gente está querendo dizer é que ele sozinho pode gerar muitas frustrações, porque a gente precisa de mais. A gente precisa conhecer, estudar, quebrar velhos padrões para que a gente não repita uma educação que a gente recebeu na infância. E aí é essa junção de meu instinto, que é muito precioso, minha intuição, eu acho que mães são muito intuitivas e isso deve ser preservado, sabe? A gente tem que sentir, ter toda essa sensibilidade, é muito importante. Junto com os conhecimentos, com os aprendizados, a gente vai conduzir melhor os filhos. Né? Então, eu tenho que usar, sim, os instintos para ser mais certeiro na educação do meu filho, para saber o que meu filho precisa, porque isso também vai depender de cada realidade, né? A gente sabe que não existe um conhecimento que vai servir para todos, universal. Você faz isso, isso e isso com seu filho, que vai estar tudo bem. Não, porque cada realidade é uma, cada
cada família, né, é de uma forma, cada criança é única. Então, se você não se conectar com seu instinto, com sua intuição, mesclando com seu conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor, sabe? Não aquele conhecimento para te trazer mais peso, né? Porque às vezes também eu percebo que as mães, quando começam a estudar, elas ficam naquele dilema, meu Deus, estou fazendo tudo errado, porque elas jogam uma luz ali, né? Elas começam a se conscientizar. Eu tô fazendo muita coisa errada, e aí que vem aquele peso da culpa, mas é o conhecimento para te mostrar o caminho. Agora eu sei por onde ir. É diferente. E não ficar se culpando pelas coisas que você fez e que você descobriu que não é tão legal assim. Que bom que você descobriu. Agora você vai poder seguir um novo caminho, e essa oportunidade é ótima. E eu acho que todos os conhecimentos sempre vêm na hora que tem que vir, na hora certa, sabe? Eu não acredito nessa de que, eu tinha que ter conhecido isso quando meu filho nasceu. Não, às vezes você nem iria absorver naquela época, né? Tem mães que falam comigo, eu tinha que ter te conhecido quando eu estava grávida. Não, você tinha que ter me conhecido agora, porque é agora que você vai conseguir, é agora que você está aberta para isso. Né? Então, também eu acho que precisa tirar esse negócio esse foco no passado, né, Aline? Que eu acho que não resolve nada. Vamos focar no aqui e agora, né, no presente, para construir um futuro melhor. Isso. Mas uma outra, quando você ia falando dessa questão do bloqueio do estudo, eu fui aqui visualizando na minha mente assim, a pessoa, quando tem filho, a gente fala muito a mãe, porque, né, a maioria das pessoas que estão aqui comentando, como a Fernanda, são mães, mas cabe aos pais também, né? A gente, Sim. quando tem o filho, você tende a ter uma curiosidade maior. Então, você começa a entrar em sites que falam sobre o tema, seguir pessoas que falam sobre o tema, pesquisar no YouTube vídeos sobre o tema específico que você está vivendo com o seu filho. E se você faz uma pesquisa rápida, você encontra mil perspectivas, 1000 formas de falar do mesmo assunto. Você vai achar um monte de coisas. Uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali. E aí aquele tanto de informação entra na sua cabeça desorganizada. E aí você começa a criar um bloqueio. Você vai criando sem perceber um bloqueio. Porque aquilo tudo que você está vendo, você não vai conseguir executar. Não vai. E você não aceita isso, porque ali estão dizendo que uma mãe perfeita, um pai perfeito, colocam um filho em primeiro lugar. Uma mãe perfeita, um pai perfeito, não fazem assim ou assado. E você não vai conseguir, porque nenhuma mãe e nenhum pai, na realidade, são perfeitos. Ou totalmente imperfeitos, cada um dá o melhor de si, o melhor que tem para dar. E aí, quando você começa a perceber que você não se enquadra naquele monte de informações que você está vendo, você começa a frustrar, aquilo vira cobrança. É aí que foi instalado mais um bloqueio com sucesso. Concorda? Sim, e aí esse segundo bloqueio que a gente trouxe é o bloqueio do estudo, né? Tipo assim, a mãe estuda tanto e não consegue colocar em prática. É exatamente porque não está conseguindo equilibrar essas duas coisas, né? Entendi, verdade. Não, então, o ideal é que a gente conte com o instinto que a gente tem, associe com as informações, mas coloca aí nesse meio uma pitadinha de aceitação, de autoempatia, né? De ter entendimento que a gente não tá aqui para ser perfeito, mas sim para ser o nosso melhor. Concorda? Sim, de autoconhecimento, né? Cada vez que vem esse sentimento aí, essa irritabilidade com as coisas que seu filho faz, né? Tentar olhar para dentro antes de agir por impulso. Eu acho que a criança, ela traz uma ótima oportunidade para as mães e para os pais se autoconhecerem. Porque é como se fosse uma obrigação, né? Um pai e uma mãe que viveu a vida inteira tranquilo com seus sentimentos, não explodiam, não chegavam no ápice, né? E de repente tem filho e começa a lidar com aquele sentimento que às vezes nunca tinha precisado lidar dessa forma. Então é uma obrigação de olhar para dentro. Se você não olha para dentro, você vai realmente continuar explodindo, agindo sendo reativo e colhendo resultados que você não deseja. E aí, olha que maravilha essa oportunidade, quando você olha, né,
para essa oportunidade mesmo que a criança está entregando para você. Olha, dá uma olhadinha aí para dentro e vê o que que você pode fazer diferente, vê o que que você pode desconstruir, vê o que você pode lapidar. A criança está entregando essa oportunidade a todo momento, porque são nos desafios que a gente aprende, né? Porque Isso. mar calmo, como que é? Tem até um ditado que fala mar calmo não faz não sei o Ah, quê, esqueci. não Mas conheço. Alguém, é se no alguém conhecer, escreve movimento, pra né? gente. É no movimento que a gente aprende, né? Quando a gente está mais irritado, é nos maiores desafios que a gente tem essa oportunidade mesmo de mudança, de sair da zona de conforto. Criança te dá uma chacoalhada, ó, acorda, É. né? E eu Até acho a isso muito Fernanda bonito. colocou aqui. Fui muito criticada quando falavam quando nossa filha nasceu. Eu senti algo diferente, aquela fantasia, e eu falava, eu não senti isso. Fiquei pensando, agora eu sou mãe. É, aquela fantasia de vai ser tudo lindo, comercial de família de margarina, família de comercial de margarina, e não é aquilo. Então, gente, vamos aprender com responsabilidade, respeitando os nossos limites e os limites, e não preocupando com o que os outros dizem ou pensam. Isso daria um outro bloqueio, inclusive. A gente Sim, preocupar Mar Calmo nunca fez bons marinheiros, isso mesmo. com isso. Vale muito para maternidade e Exato, paternidade. exato. Então, a gente precisa ter essa autoempatia para entender que é muito bom aprender, mas tem que aprender com responsabilidade. Porque senão você vai se cobrar, você vai se frustrar. E isso transmite para a criança e aquela culpa aumenta e o estresse aumenta. Você está buscando aprendizado, está buscando estudar para melhorar, para crescer, e no entanto você consegue o resultado inverso, né? Inverso. Isso. E aí, por isso do bloqueio, né? Eu acho que esse bloqueio ele é um difusor, é importante aprender, mas não se culpar por isso, não é Sim. verdade? Sim. E aí a gente entra no terceiro, que é quando a mãe não se culpa, como quando ela se aceita como um ser imperfeito, quando ela aceita toda essa vulnerabilidade, né? Ela consegue quebrar o terceiro bloqueio, que é o bloqueio do pedido de ajuda, né? Isso. Quantas mães que não conseguem pedir ajuda por ter essa ilusão de que eu preciso dar conta de tudo? Esse eu acho que é um dos maiores e um dos principais bloqueios. É o dar conta de tudo. Por isso que quando a gente falou que iniciou com a música da Mulher Maravilha, esse estereótipo que as pessoas colocam como uma obrigação sua. É muito fácil colocar como obrigação do outro, é muito fácil dizer para o outro, e é muito fácil eu também fazer cobranças para mim, sem perceber que eu estou simplesmente replicando o que estão colocando nas minhas costas, as responsabilidades que estão me dando. Então, eu preciso ter, eu diria que esse bloqueio é o da humildade. Eu diria que é o pedir Uhum, socorro, é o pedir ajuda mesmo. É delegar. sim, Porque no grupo a gente percebeu muitas mães, né, Michele, falando essa questão da ajuda. Que falta que faz uma ajuda a mais? sim. Sim, e às vezes elas sentem falta, mas ao mesmo tempo não têm coragem de pedir, porque elas teriam que enfrentar essa própria vulnerabilidade, né? E elas têm esse conceito de que não, eu não posso, eu sou uma supermãe, eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso mostrar essa minha fraqueza, e vulnerabilidade eu não acho que é fraqueza, muito pelo contrário, eu acho que é uma coragem muito grande. A gente tem que ter coragem de expor todas as nossas vulnerabilidades. E até porque isso nos conecta com o outro. Quando a gente mostra o que a gente não dá conta para o outro, isso nos conecta, porque o outro também é imperfeito e ele vai perceber que você é como ele, né? Então eu acho que nos conecta como sociedade mesmo. As pessoas se conectam quando elas conseguem demonstrar as suas próprias fraquezas. Eu nem acho que é fraquezas, né? Mas olha que coragem que a gente tem que ter, né? Para ser Fragilidades. humilde e para demonstrar. E para demonstrar tudo isso. Isso é muito bonito, mas ao mesmo tempo. Olha só, algumas reclamam que não tem a ajuda do marido, né? Mas e aí me vem uma pergunta. Será que você está deixando o seu marido te ajudar? Porque eu acho que quando a gente tem uma cobrança muito grande e um perfeccionismo, quando eu quero ser perfeita,
eu também busco essa perfeição no outro. Verdade. Eu também quero que o outro seja perfeito. Então eu só vou deixar o outro contribuir se ele fizer igual eu. Porque se ele fizer diferente, não, aí pode deixar que eu faço. Sabe? Eu percebo muito isso nas mães. Eu acho Eu não sei se todas, mas eu acho que muitas têm esse negócio de eu quero fazer do meu jeito e se o outro quiser ajudar, ele tem que fazer do meu jeito. Senão, não, é melhor nem fazer. se não for do meu jeito, então eu começo a puxar tudo só pra cima de mim. E aí Isso, fica o Léo falou um centralizado. nossa aí que eu acho que ele concordou. Você sabe que em gestão, na administração, a gente fala sobre um funil, né? Tem um conceito, gente, eu esqueci o nome do gargalo, que é o quê? Quando, por exemplo, isso acontece muito em pequenas empresas. Quando o dono não confia em ninguém, o dono não confia em ninguém. Então é que nem um funil. Você tem todo mundo trabalhando, mas tudo tem que passar por ele. Então fica aquele funilzinho. Então tudo tem que passar por ele. Então virou um gargalo. A empresa não cresce mais porque ela tem um gargalo que não flui, que as coisas não fluem. Então quando a pessoa ela centraliza demais as coisas e ela não delega confiando, esperando os resultados daquela pessoa, então ela começa a ser um gargalo e ela fica sobrecarregada. Isso é natural, né? De acontecer com criança. Porque como que eu vou delegar algo para uma criança? Não é verdade? A criança vai fazer mal Principalmente para criança. Principalmente para criança, né? E a falta de paciência de esperar o tempo dela? Exato. Né? E aí a gente sabe a importância de delegar funções para a criança, tarefas que ela já dá conta de fazer, o quanto que isso vai ensinar para a criança a ser autônoma e aprender com cada coisinha, né? É cada passo mesmo diário que ela consegue fazer algo por ela mesma, ela já vai construindo uma crença de que eu sou capaz. Essa crença de capacidade já vai gerar nela uma autoestima, né? Porque, nossa, se eu sou capaz, eu fico orgulhosa de mim mesma. E aí eu vou querer fazer mais um pouquinho no dia seguinte. Agora, as mães que não deixam os filhos fazerem, por quê? Ah, não, ele faz tudo errado. Ah, não, ele é lento demais. Eu prefiro pegar e fazer por ele. Ou então, às vezes, até como um amor, assim, entre aspas, né? A mãe acha que é amor. Por amor, eu vou fazer tudo para ele. Né? Então, assim, eu dou comida na boca, eu dou banho, eu visto, eu amarro, eu faço tudo. Meu filho já tem 7 anos, mas eu faço tudo por ele porque eu amo demais. Será, né? O amor também tem que ter essas pitadas de desapego no sentido de que eu quero que meu filho se sinta capaz, ele precisa se amar e ele precisa querer fazer a cada dia, porque cada vez que ele consegue uma coisinha, é uma vitória muito grande e ele vai querer fazer mais no outro dia, né? E dá essa motivação intrínseca de que, olha, se eu conseguir isso aqui, eu vou conseguir, da outra vez eu vou conseguir até melhor, eu vou conseguir fazer mais coisas. E vai dando cada vez mais motivação. Eu percebo que as crianças que as mães muitas vezes, eu estou falando mães, gente, mas vamos levar aí para professores, pais, todos os cuidadores, todos. Quando a criança já está acostumada que façam por ela, olha que interessante essa parte. Inconscientemente, ela associa esse fazer por ela com o amor, sabe? É associado. Quando toda vez que fazem alguma coisa para mim, é porque eles me amam e eles estão fazendo para mim. E aí ela vai ficando mal acostumada com esse fazer por ela. E quando, de repente, aí vamos supor que os pais se ligaram que não é bom fazer por ela sempre. Não, agora eu quero que ele faça sozinho. Aí, de repente, larga o menino lá, né? Não, agora você vai aprender a comer sozinho. O menino nunca comeu sozinho, de repente, agora você vai aprender. Aí ele vai pensando, o que é isso? Deixaram de me amar? Né? Meu pai e minha mãe não me amam mais porque eles não me dão comida na boca mais. Eles querem que eu tome banho sozinho, nem me dar banho eles estão me dando mais. Isso é inconsciente, eles não conseguem, né, trazer isso para a consciência. E aí eles vão buscar por isso. Tipo assim, eu quero que meu pai faça por mim, eu quero que minha mãe faça por mim, porque eu não quero perder esse amor. Geralmente são aquelas crianças que falam, não, eu não sei, eu não consigo.
Elas conseguem, mas elas até falam que não conseguem porque elas querem o outro fazendo por elas. E vai ser muito mais difícil desapegar, desvincular. Quando a gente demora demais a dar esses, né, esses empurrãozinhos, é cada vez mais difícil para a criança e para o adulto também. Eu vou, tirando por mim, com o Bernard, eu passei um bom tempo fazendo tudo, né? E aí eu percebi que ele cresceu, porque a gente não percebe que o filho cresceu, né? É Uhum. aquela coisa, é incrível, você enxerga como um nenenzinho eternamente. É muito difícil para uma mãe Sim. enxergar. Mas quando você tá muito cansada, muito cansada, você pega e fala assim, por que que esse menino não sabe fazer ainda, gente? Por que que ele não sabe fazer? Aham. Né? Então, e aí eu comecei a perceber que eu posso colocar. E aí o Léo falou uma coisa aqui que eu queria ler porque me reflete muito. Delegar aquilo que ela dá conta, se ela errar, ensinar a aprender com o erro. É Então, isso. eu passei a fazer isso com o Bernardo, deu tão certo, tantas coisas que ele faz que eu falo, nossa, olha, e aí Aí vai você até se surpreende, né? tirando um pouco da carga. Quando ele fala que se ela errar, ensinar a aprender. Tá? Olha que ótimo, eu estou proporcionando oportunidade de aprendizado. Mas eu tenho que ter Sim. muita paciência para isso, né? Sim, e paciência e treino, né? Eu acho que, como tudo na vida, tudo que a gente está começando a aprender, a gente tem que treinar aquilo. Então, também não é simplesmente deixar a criança fazer sozinha e ela se virar, e nem fazer por ela. Eu acho que não é nem um extremo nem o outro. Se ela não sabe fazer, então eu vou ensinar. Deixa eu parar um tempinho aqui, e aí precisa de um tempo mesmo de qualidade com a criança para treinar. Deixa eu reservar um tempo para eu ensinar o meu filho. Você ensinou algumas coisas, ele já deu conta de começar a fazer, aí você vai deixando fazer, né, sem a sua ajuda. Quando você percebe que ele já não precisa da sua ajuda, você só observa. E aí errou, deixa ele consertar. Vamos ver se ele mesmo percebe o erro e já consegue aprender com aquele erro. Sabe? Eu acho que esse desligamento é um processo. Aí eu lembrei do processo que você falou, Aline, da questão do brincar sozinho, né? É a mesma coisa, tem que ser aos poucos. Primeiro eu ensino, eu treino, porque é algo novo, ele precisa aprender. Depois eu vou ficando cada vez mais longe, para que ele mesmo possa conseguir sozinho e para que ele possa ter esse sentimento mesmo de eu sou capaz e eu vou querer fazer cada vez mais, sem desistir, né? E porque a criança também, eu percebo que assim, os pais querem fazer esse processo, mas ao invés de ensinar, treinar e ter paciência, eles deixam a criança fazer por si. E aí a criança tenta e não consegue, começa a se frustrar, começa a chorar e os pais, não, você tem que aprender. Aí corre o risco delas desistirem. Não, eu não sei fazer nada sozinho, então eu não vou nem tentar. E isso é muito perigoso, porque a criança vai crescer e vai se tornar um adulto que não tem persistência com nada. Vocês já viram as pessoas que começam a fazer uma coisa, no primeiro desafio, ela já deixa para lá e desiste, Hum, sabe? começa Então, lá. começa lá, porque se você ensina, se você está ali do lado para observar, para perceber qual o momento que você pode ficar de fora, qual o momento que precisa de uma mãozinha, ela vai nutrindo eu esqueci a palavra, resiliência, né? E aí vai se tornar um adulto resiliente, que não desiste com qualquer desafiozinho, né? Verdade, verdade. Tem mais comentários aqui, deixa eu só ler esse da Cássia. Sou professora e há pouco tempo uma mãe me falou: ele não sabe fazer, mas a irmã faz certo as atividades. A irmã faz por ele? É isso? Aí ela explicou embaixo, ela pôs. Aí expliquei. Ah, A irmã tem 7 anos, o irmão 4. O que ele faz é o que ele pode, está no momento dele. Algumas mães fazem comparações. E como vocês falaram, cada criança é única e a autonomia faz diferença. faz Exatamente. demais. Exatamente. Demais. E essa resposta foi maravilhosa, né, Cássia? Porque a comparação, ela gera bloqueios na criança. A comparação, ela cria gatilhos na criança que quando cresce pode ter depois uma série de dificuldades na vida por causa disso, né? Então a gente precisa entender o que ela tem, igual disseram em cima também. Aquilo que ela dá conta, o limite dela. Isso é respeitar a criança.
Isso é Sim, respeitar a respeitar o criança. desenvolvimento dela, né? O Léo falou uma coisa bem importante aqui também, olha só. Os pais ficam com preguiça de tentar interagir, afinal, a mãe faz tudo. Fica cômodo para os pais preguiçosos, né? Gente, é isso, sabe? Eu também eu percebo muito isso, Léo. Às vezes a mãe reclama que o pai não faz nada. Mas será que ela deixa, sabe? Eu acho que tem que dar um espaço para os pais fazerem. E ao invés de, às vezes, de criticar tudo que eles estão fazendo errado, mas não, é falar, nossa, que bom que você fez, sabe? Para ele realmente perceber o lugar dele ali, que não é um lugar de ajuda, ele não está ali como ajudante, né? Ele é um pai, é mais que obrigação ele fazer também. Mas se ele não tiver esse incentivo, fica difícil, porque a gente veio de uma educação machista, onde o pai não fazia nada. E a Uhum. mãe é que faz tudo. Então, para desconstruir isso, tem que ser aos poucos, e a gente precisa dar um espaço para os homens perceber que eles precisam estar incluídos aí, nesses afazeres, né? Exatamente. Uma tarefa que eu queria deixar hoje, a gente fazer aí uma brincadeirinha. É começar a dividir. Primeiro, identificar quais são as tarefas para o bom funcionamento da casa. Depois, dividir. E na hora dessa divisão, chamar a criança para participar. Igual o processo do planejamento que a gente falou. É imprescindível que a criança participe. Sabe por quê, gente? Quando a gente fala assim, brincar é coisa séria, coisas desse tipo, eles geralmente são vistos com um olhar pejorativo. A gente já pensa em coisas de criança, a gente já pensa em criança, em brincadeira e tudo que remete à criança, a gente já tende a pensar nela com um olhar de subestimar, é coisa sem valor, é coisa fútil, é coisa de criança, é coisa. Mas não, todos nós fomos crianças. A nossa vida começa na infância. Uhum, Portanto, isso. aquele período da criança até os 6 anos, eu tô dizendo lá da barriga até os 6 anos. Eu não tô falando criança que já entende, que já consegue guardar as coisas na memória direitinho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente do inconsciente, dos valores. Nessa primeira infância, a criança até os 6 anos, é onde vão ser criados os valores. É a hora que você está preparando o terreno para ser um adulto lá na frente, que vai ser um adulto com maior autonomia, um adulto com menos traumas, um adulto. Então você tem que dar o máximo para preparar bem esse terreno. Agora pensa, se todas as vidas, todos os adultos que serão são tratados de uma forma a ser subestimado quando criança, a ser subestimado, então nós vamos tratar como sem valor. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter adultos que vão continuar esse ciclo e depois vão continuar absorvendo esses bloqueios. Do mesmo jeito, a gente pode fazer diferente. Tratar a criança com respeito. Lembrar que ela é pequena, que ela tem que te obedecer porque você vai conduzir ela. Você vai mostrar o caminho para ela, para que ela se desenvolva como ser humano, mas respeitando, dando valor. Portanto, isso é uma coisa que pode ser muito legal para você começar a ficar um pouco menos cansado e quebrar um pouco esse bloqueio da ajuda, para esse bloqueio específico, criar ali uma relação das funções, das tarefas de casa e dar tarefa para a criança. Nem que essa tarefa seja pegar essa bolinha e colocar dentro desse cestinho todos os dias. Sua tarefa vai ser pegar essa bolinha, não tem nada a ver com aquela tarefa, mas ela já começa a entender que ela faz parte e que ela tem obrigações ali também. Então, você depois vai colher os frutos, porque você já vai quebrando esse bloqueio desde novinho. Você vai ter uma ajuda maior daqui a pouco, né? Sim, isso é ótimo. E ela se sente responsável também, né? Gera responsabilidade na criança desde pequena e esse senso de pertencimento, e ela já vai ficar pronta para viver em sociedade, né, gente? Porque para a gente viver em sociedade, a gente não pode fazer só o que a gente quer. A gente precisa ter os nossos deveres, né? E se a gente não ensina isso para a criança, ela vai fazer birra lá fora também, né? Quantas vezes a gente vê adultos fazendo birras, né? Birras de adultos, porque Exato. as Você falou coisas muito não isso nessa saem. semana.
quando as coisas não saem do jeito que eu quero, então eu vou gritar com o outro, eu vou espernear, às vezes dá até vontade de se jogar no chão. A gente só não se joga porque por medo do julgamento do outro, mas dá vontade, não dá, às vezes? Ah, Então nossa. eu acho que a gente criar essa responsabilidade desde pequeno, ó, a casa é nossa. E todos nós precisamos da casa organizada. Quais vão ser as tarefas de cada um, sabe? E levar isso de uma forma leve, para que a criança não cresça achando as tarefas de casa a coisa mais chata do mundo. Eu acho que isso depende muito da forma como a gente conduz, né? Se a gente conduz com brincadeira, com leveza, né? Como que a gente vai guardar esses brinquedos agora? Vamos criar uma brincadeira para isso. E agora, como que você vai, né? Tem crianças que ajudam a tirar o lixo. Agora é hora de tirar o lixo. Inventa uma brincadeira para ela querer fazer aquilo. E ela vai fazer com alegria, com prazer, vai levar isso para a vida adulta e vai querer contribuir. E aí, principalmente com os meninos, né? Para quebrar essa educação machista. Né? Dar tarefas para os meninos para que eles cresçam achando natural, e isso é natural, lavar louça, varrer a casa, arrumar a cama, né? Quando ele for pai, ele, né, vai tirar de letra, porque isso ele já vai ter acostumado desde a infância, né? E não era assim antes. A questão também, hoje em dia, né, do tempo. O tempo está muito corrido, a gente tem muitas tarefas para fazer, então, às vezes, acaba desencadeando isso, porque você quer otimizar seu tempo, né? E aí a gente prefere pegar e fazer porque vai ser mais rápido. Eu fiz Sim. com o Bernardo uma brincadeira muito legal, porque uma das coisas que eu mais vinha sofrendo com ele era o tal do brinquedo espalhado. Você falou aí, me lembrou. Era o tal do brinquedo espalhado. O que eu fiz com ele? Criança muito lúdica, né? Isso para os maiorzinhos, os que estão ali naquela fase da imaginação, de 4 a 7 anos, assim, mais ou menos. Funciona. Você pega um saco de lixo, preferencialmente preto, e aí você apresenta para a criança como o senhor Bocão, senhor Boca de lixo. E aí Uhum. você fala que ele vai, que ele tem ele quer destruir o mundo dos brinquedos. E ele vai varrer, ele vai pegar todos aqueles brinquedos e engolir para sempre. Mas que a criança, eu falo com o Bernardo, eu falo assim, mas você é o herói dos seus brinquedos, você pode salvá-los. Se você pegar os seus brinquedos e colocar eles no lugar certo, esses vão ser salvos. Prepara que o senhor Bocão de lixo está chegando. Gente, eu nunca vi esse menino juntar os brinquedos tão rápido. Funciona todo dia? Não! E Mas por às isso vezes, precisa de criatividade, né? mas Porque às vezes criatividade é flexibilidade. Cada dia é uma coisa diferente. isso, a gente precisa ter muita criatividade, né? E aí, e adaptação também, né? Adaptabilidade, vamos dizer assim. Hoje eu estava conversando com a Ariane mais cedo e a gente estava falando exatamente disso. Nem tudo que funciona para um vai funcionar para o outro. Às vezes você faz, ela estava me falando que foi tentar fazer a brincadeira da peneira com a filha dela Ah. e ela não quis brincar com a peneira, ela quis entrar dentro d'água. Então, o que acontece? Cada criança vai funcionar de um jeito, mas ali você tem que perceber a individualidade dela, mas trazendo ela para aquilo que você precisa, para ir quebrando esses bloqueios. Voltando lá no bloqueio do estudo, é preciso a gente buscar saber, é preciso a gente buscar os conhecimentos também. Porque para a gente quebrar os bloqueios, a gente precisa descobrir que eles existem. É um primeiro passo. Sim, Não é verdade? A gente precisa descobrir sim. que eles existem. Procurando aprender como é o desenvolvimento da criança, procurando aprender o que faz você. A gente falou muito ontem isso, Michelle falou isso várias vezes. Quais são os gatilhos da sua raiva? Porque aí você vai perceber o que é importante para você. Porque às vezes tem coisa que nem é importante para você. Mas te disseram lá no bloqueio do estudo que a mãe perfeita tem que ser assim. Então a criança não foi assim e você não conseguiu agir assim. O que aconteceu? Você explodiu. Sim, Concorda? Então a gente com precisa certeza. conhecer, precisa buscar conhecimento para conseguir entender. Sempre ponderando na nossa limitação também. Né, Michelle? Sim, com certeza. A Ariane falou que está colocando roupa no varal e ouvindo a gente. Que bom, Ariane. Que bom que ela A tá aqui. Fernanda, a Fernanda fez um comentário importante aqui. Vai muito além disso. Falo muito
com meu esposo quando você faz algo com a Maria, dar a comida, banho, ajuda, brinca, você está fazendo para ela e com ela vínculo entre vocês dois e não para mim. Olha que ótimo essa reflexão. É isso Pra mesmo, mim. Fernando, tanto que é importante o pai se vincular também, o papel do pai nessa relação é importantíssimo, né? Isso é Olha muito só, bonito. legal a perspectiva do Léo. E falando como Hum, homem, nós somos educados a lidar com criança. Não, não somos educados a lidar com criança. O que vi de pai desnorteado quando fiz o projeto pré-natal de homens? O Léo é enfermeiro, né? eu imagino. Então o pai fica desnorteado e ele vê que não tá entendendo Imagina aquilo só. ali. O que que ele faz? Ele quer sair daquilo ali. Ele quer sair. Ô, gente, e aí entra naquilo, né? A gente estuda para tudo na vida, para tirar carteira, a gente faz faculdade, para trabalhar, isso é normal. Agora, ninguém pensa em estudar para ser pai. O pai não tem a menor noção do que ele faz com aquele ser que chega ali. O que eu faço com isso, pelo amor de Deus, né? Para ser E pai, a para ser gente, mãe, né? para ser mãe, né? Para ser educador, porque a gente vira pai e mãe, vira educador. A gente acha que educador é só professor, né? Exato. Agora pensa só. A gente, para ser um bom profissional, estuda, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo quanto é ado, faz tudo. É. Para poder o quê? Para poder exercer bem sua profissão. Mas aí quando vem na hora de ser pai e mãe, a gente não quer. Então, ó, eu faço estudo para minha profissão, para fazer tudo certo, para ser o melhor e tudo mais. Aí eu não estudo para ser mãe e ser pai e não me permito errar. Olha só. Olha que loucura! Eu tenho que. Eu começo a exercer uma função sem nenhum preparo para aquilo, ou um preparo mínimo, e não me permito errar. O bacana é que na jornada criativa que vai começar agora, que a gente está fazendo para o dia 24, a gente vai abordar isso com mais profundidade. Para Uhum. desmistificar essa coisa do erro. A gente vai falar de uma maneira linda, maravilhosa, eu diria, Michelle, como Uhum. o Tô erro, ansiosa o já. erro é importante para o crescimento. E aí, nessa questão da maternidade, da paternidade, em que eu não me preparo, eu não busco ajuda, eu não estudo, ou quando eu estudo, eu só absorvo críticas e coisas negativas para mim, e aí eu vou e não me permito errar. Errar tem a sua beleza, não é verdade? Sem erro a gente não aprende, né? Sem o erro a gente não aprende. E E aí a gente está aqui com mais essa oportunidade. Bom, dos bloqueios, o que a gente fez essa semana deu para ver muito. A gente está aqui fechando hoje com bloqueios. E amanhã, gente, é o último dia. Então, passou tão hoje, rápido, né, Aline? essa semana Nossa, eu achei voou, que voou. voou. Amanhã é o último dia das nossas lives. A gente vai finalizar tudo que a gente falou essa semana, amanhã, 5 horas de novo. E amanhã a gente vai falar exatamente, então, até que enfim, o que é essa criação criativa. Porque Uhum. a gente já tem que ser criativo para criar filho, né, gente? Mas o que é essa criação criativa que a gente tanto falou a semana inteira? Cena do último capítulo. Amanhã, 5 horas, no perfil da Michelle. E é o seguinte: também a gente vai dar a introdução para a nossa jornada criativa. A gente fez a gente fez essa semana. Fez um monte de trocas lá no grupo. Inclusive, quem ainda não está no grupo, é só ir lá no meu perfil, no da Michelle, e entrar pelo link que está na bio. Porque a gente envia esse vídeo dessa live lá no grupo e faz mais umas trocas muito bacanas. A jornada criativa vai funcionar diferente. Cada dia a gente vai ter um tema e um processo. Para quê? Para a gente entender quais são os nossos problemas hoje, como mães, pais, filhos, esse relacionamento. E lá no final a gente conseguir ter um relacionamento mais leve. A gente vai se preparar, vai conhecer o filho, vai entender esse relacionamento e vai criar estratégias. A gente vai fazer o ciclo todo juntos. Vamos dar a mão com vocês e vamos fazer esse ciclo todos juntos. Então vai ser muito legal. Não percam. Amanhã é a última live.
depois a gente já vai só se encontrar lá na jornada criativa, tá bom? Isso. Só contextualizando aqui, Aline, porque talvez tenha alguém que não saiba ainda, né? Não esteja no grupo. A gente fez essa semana, chama Semana da Criação Criativa, que começou segunda-feira. Amanhã vai ser o último dia, onde a gente fez lives diárias, enviamos os links junto com o resumo, junto com mais algum material de apoio que tinha a ver com o tema do dia, né? Para vocês já começarem essa transformação, essa conscientização. Só que a gente não consegue aprofundar dessa forma, só através de lives, né? É preciso muito mais. E aí a gente criou um projeto que está maravilhoso, que a gente vai falar melhor sobre ele amanhã, e esse projeto vai ser uma segunda parte desse nosso projeto mesmo, né? Essa jornada. Essa jornada é uma segunda parte de aprofundamento. E aí sim vocês vão poder utilizar as ferramentas que a gente vai proporcionar para se autoconhecer de uma forma mais profunda, para saber como se transformar e para conhecer principalmente a sua criança. E para saber o que está por trás de cada comportamento, como que você pode agir de forma diferente para colher novos resultados. E essa jornada criativa vai ter muita criatividade, né? Porque é assim que a gente consegue transformar qualquer coisa. Se a gente não for criativo, a gente vai colhendo sempre os mesmos resultados, né? A gente precisa fazer diferente. Então, se você sente no seu coração que é o seu momento de transformação, se você tem coragem de mergulhar fundo, né, descobrir aí todas as suas dificuldades para poder transformar, Isso. Segue com a gente. Amanhã a gente vai dar todos os Gente, detalhes. eu tô tão entusiasmada com esse negócio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui. Olha só os meus rabiscos. Adorei esse quadro, gente. Eu quero um quadro desse aqui em casa. E sabe o que vai ser o mais legal? É o jeito que vai funcionar. A gente tá lá no grupo, no WhatsApp, acaba, né, tendo um funcionamento, um sistema que não vai ser igual mesmo o que a gente está falando. Por quê? Porque a gente entende que em grupos são várias pessoas diferentes que querem se comunicar ali de uma forma diferente. Então tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta só de ver o que está acontecendo, só de ler. Tem gente que fica cansado com aquela falação. Então vai ser um grupo no WhatsApp. Olha que legal! Vai ser um grupo no WhatsApp onde a gente vai colocar todo esse conceito de psicologia, de trazer o que está lá no inconsciente. E a gente vai fazer todo um processo. A gente vai fazer o autoconhecimento. A gente criou um sistema muito gostoso para começar com o autoconhecimento. Porque a gente acredita que quem decidir, essa pessoa pode mudar a relação dentro de casa. Ela pode mudar. Então, a gente começa com esse autoconhecimento. A gente criou um segundo módulo que é o do conhecer a criança. Então, quando você conhece a criança, você consegue entender muito melhor. Você consegue entender as atitudes dela e como as suas atitudes impactam nela. E como as dela impactam em você. Aí a gente entende esse relacionamento. E quando a gente entende esse relacionamento, a gente consegue muito melhor administrar as questões, os problemas que vão surgindo. E no grupo, a gente vai ter todo dia os podcasts da nossa Michele Camargo. Gente, adoro ouvir Michele falar. E aí ela vai sintetizar. O que a gente vai fazer? Pegar, sabe essas coisas que a gente falou hoje aqui? Você vai ali no YouTube e vê um videozinho. Você puxa na internet e lê um negocinho. Aí você recebe um videozinho da amiga, já começa a pensar. Aí vê um postzinho passando no story no Instagram. Você vai juntando aquilo e fica tudo solto. Tudo assim meio Fica bagunçado, né? E aí, nessa jornada criativa, a gente pegou tudo que realmente interessa, formou, compilou nesse autoconhecimento, conhecimento do filho, conhecimento da relação e o maravilhoso, a criação da estratégia. Como criar essa estratégia para definir onde a gente quer chegar. Michele vai fazer os podcasts, vai colocar isso em texto também. Eu vou trazer a parte prática. Então, nós vamos ensinar brincadeira, nós vamos ensinar dinâmicas. Como você pegar aquilo, tudo que você está fazendo e aplicar com você, com seu filho, na sua casa, na relação. Então, a gente vai ter isso todos os dias, um pouquinho por dia. E aí você não tem que ver na hora, você vai ver quando for mais confortável para você. Então, fica disponível para você no dia. E aí, esse funcionamento do grupo, a gente vai ter essa discussão lá.
combinar todo mundo junto, já que a gente falou tanto sobre combinar, a gente vai combinar junto o melhor horário para as trocas. Então vai ter o melhor horário que a gente vai definir junto para as trocas. Então vai ser assim um grupo confortável, com essa, como a Amanda falou aqui, a Michelle inspira calma na fala. Ah, gente, que delícia. Eu não Com a estava nem vendo calma os da comentários. Michelle. Obrigada. E como que o Léo perguntou aqui, só pode quem tem filho? Eu recebi muito essa pergunta ontem. Só pode quem tem filho? Não, 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 não. Não. É para qualquer um que quer se autoconhecer e se transformar. E que quer conhecer o mundo infantil, o universo infantil também, gente. Porque... Vamos falar muito de criança, mas vamos falar principalmente como lidar com seus próprios sentimentos, né? E transformar isso para a relação ficar mais gostosa, mais criativa e prazerosa. E eu achei interessante esse formato, porque a gente vai agradar a todos, né? Quem gosta de áudio vai ter áudio, quem gosta de ler vai ter texto, e quem gosta de ver vai ter vídeo. Então vai ser algo bem dinâmico, tudo focado no tema do dia, para não se perder, para não ficar aquela coisa solta, né? Da gente, igual a Aline falou, assistir várias coisas ao mesmo tempo. Não. Nós vamos focar no foco, no objetivo do dia, vamos ter áudio, texto e vídeos para te guiar num passo a passo até chegar no objetivo, que é transformar uma educação cansativa em uma educação criativa. E aí, ao final desses 15 dias, a gente quer ver a sua Eu acho que já está acabando o nosso tempo. Tá terminando o nosso tempo. A gente ainda tem uns minutinhos aqui. A gente ainda tem uns 2 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida, gente? A gente ainda tem aqui uns 2 minutinhos. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode ir colocando aí pra gente. Vai ser um grupo muito gostoso. Vai ser uma jornada de crescimento. Num momento em que a gente precisa tanto, né? E aí amanhã a gente vai explicar sobre valores, vai explicar sobre as 2 vagas que vão ganhar. Uma vinda do meu perfil e uma do seu, né, Michelle? Isso! E nós vamos explicar também as ferramentas que a gente vai usar. Só dando um spoiler aqui, vai ter arte-terapia, vai ter estudo dos temperamentos. Ah, gente, tô falando demais. Tô falando demais, então é amanhã. E a gente tá fazendo de um jeito a atender bem a todas as idades, né, gente? Porque a gente tem no grupo ali pessoas com crianças menorzinhas, com crianças maiores. Então, a gente faz de uma forma generalizada, mas como o grupo vai ser menor, a gente vai conseguir dar uma atenção maior a cada um também, né, Michelle? Sim, então, uma atenção especializada. Combina? Você tem dúvida? Quer bater um papo? A gente vai estar atendendo ali junto, acompanhando caso a caso também. Tá bom? Sim. Então, Débora, obrigada. Vai ser lindo. Ela tá vibrando por essa jornada que vai ser linda, vai mesmo. Muito obrigada. Gente, obrigada pela participação de sempre. Eu vejo que são as mesmas carinhas aqui. É tão bom ver, porque a gente já se familiariza, né, com as pessoas. Verdade, verdade. Gente, obrigada. Eu já tô sentindo falta. Nossa. Amanhã é a última, em clima de festa. É a última. A gente espera vocês. Não percam. Convidem mais pessoas. O tema vai ser o mais bonito dessa semana. O tema, eu acho que eu já tô apaixonada. O tema amanhã é sobre essa criação criativa efetivamente. Então, vai ser maravilhoso. A gente espera por vocês amanhã. Obrigada por doarem seu tempo de vida aqui hoje, viu? Beijo e até o grupo. Obrigada, Aline. Vamos pro grupo agora. Beijo. Gratidão. Beijo. Até amanhã, pessoal. Ah, pose do print. Ah, é? Hoje eu quero meu cactozinho. Lindo esse cacto, adorei. Tchau, pose do print. Tchau, beijo. Tchau, Léo. Gratidão, Cássia, Ariane. Até lá.